Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz. Que Deus abençoe ricamente a todos nós. Você que está em casa, receba um abraço dos irmãos adventistas do sétimo dia. Meu nome é Vanderlei Francisco e você está acompanhando no canal Falando de Cristo na Estrada no YouTube, na página da Rádio Web WF no Facebook, na página da Igreja Adventista do Sétimo Dia Nova Jerusalém e na página da Igreja Adventista Rondônia. Para nós é um prazer chegar até você para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Agradecer a todos que estão conosco hoje, que irão aprender dessa mensagem e aí irão levar essa mensagem também para outras pessoas. Meu irmão Laudeci, vocês conhecem o Laudeci? Cumprimento o Laudeci. O Laudeci, conhece o Laudeci? Vocês sabem? Que ele é irmão da Lenir. Ele é promissista, né? Viaja junto comigo sempre, trabalha comigo. Agradecer aqui o Laudeci, em nome dele, agradecer a todos. Você que está em casa também, aceite o nosso convite, né? A igreja sempre aberta aqui aos domingos, 19h30, quarta-feira, 19h30, sábado, 8h45, louvores, 9 horas, escola sabatina. Assim como na sua igreja tem escola dominical, nós temos a escola sabatina com estudos maravilhosos para o nosso crescimento espiritual. E logo em seguida nós temos culto divino, amém? Querida igreja, primeiro eu quero conversar com aqueles que acompanham o nosso canal. Nós estamos tratando de 2 temas importantes no canal, né? E um dos temas eu trouxe aqui na igreja. Nós estamos falando sobre a distinção entre as leis de Deus, a diferença que há, principalmente entre as duas principais, muito citada por Paulo, que é a lei cerimonial. Todas as cerimônias que apontavam para o ministério de Jesus Cristo, essa lei, ela teria o seu cumprimento na vinda de Jesus, na morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? E o trabalho intercessor como nosso sumo sacerdote, agora no santuário celestial, amém? E a outra lei escrita pelo próprio dedo de Deus, os 10 mandamentos, escrito em 2 tábuas, dada a Moisés e colocada dentro da Arca da Aliança, a lei moral, o caráter de Deus, a base do julgamento, esta lei que João vê no santuário celestial lá em Apocalipse. Então, é um tema também muito importante que nós estamos estudando na playlist Lições da Bíblia. E hoje, aqui na playlist, na igreja, nós vamos continuar com o tema sobre perdão. A sequência, né? Nós precisamos nos arrepender. Arrepender do quê? Arrepender do pecado. Do pecado que nós cometemos contra o eu, contra a nossa própria carne, do pecado que nós cometemos contra as pessoas e do pecado que nós cometemos diretamente contra Deus. Qualquer forma de pecado é contra Deus. Então, primeiro, nós precisamos nos arrepender, porque se você não se arrepende, você não consegue alcançar o perdão. E se você não alcança esse perdão, não há como você se aproximar de Deus, porque o perdão, ele rompe essa barreira e você, agora liberto, você se aproxima de Deus e tem todas as bênçãos de Deus, incluindo entre elas a principal, que é o Espírito Santo. Amém? Então hoje nós chegamos ao quarto tema já sobre o perdão. Abra a Bíblia de vocês, eu vou abrir a minha, você que está em casa, já dá o seu like aí, faça comentário, pode fazer o seu pedido de oração. Em primeira epístola de João, abra a sua Bíblia na primeira carta de João. João é aquele que vai escrever, inspirado pelo Espírito Santo, que pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, quando nós falamos de perdão, quando nós falamos de arrependimento, nós estamos falando de pecado. E, segundo João, pecado é a transgressão da lei de Deus. Aqueles que transgridem os mandamentos de Deus é um pecador. Oremos então, você que está em casa também, ore com a gente. Querido Deus, amado Pai, em sua presença nós pedimos perdão, Senhor, pelos pecados e falhas, e lhe agradecemos mais uma vez, porque temos a certeza que até aqui o Senhor tem nos guiado e cuidado de nós. Obrigado por ser o nosso intercessor, salvador. O Senhor está ministrando em nosso favor no santuário celestial.
Obrigado por nos inspirar o tema de hoje e que o Espírito Santo tome conta de mim agora, que me use essas redes sociais, que possa usar este som e use também os irmãos que aqui estão e aqueles que estão em casa, que ao aprender de Ti, possam ser também veículos que estarão levando esta mensagem salvadora a outras pessoas. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Daqui a pouco já pode trazer aquela aguinha, tá? O clima está frio, mas eu sou movido à água. Irmãos, lá em 1 João, antes de eu entrar aqui nesse tema importante, 1 João capítulo 1, o verso 9, tem uma frase inspirada muito importante. Diz assim, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Grave bem esse texto, pode até deixar anotado aí na sua Bíblia. E esse texto é tão importante que eu vou repetir para que você fique com ele em mente, tá? Para que ele fique aí fervilhando na sua cabeça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Vocês sabem que o meu ministério é família, né? Esse tema aqui é da irmã Áurea Soares, ela é educadora e conselheira matrimonial. Se você quiser aprender mais, pode entrar lá no YouTube, ela tem CDs importantes, temas sobre família, tá? Irmã Áurea Soares, Ministério da Família Adventista, ela é professora, viu? E eu estava lendo esse material dela, e aí eu falei, olha, isso dá um sermão, né? Na linguagem de hoje, dá um sermão top, né? Porque ele tocou o meu coração. Nessa sequência que nós vemos falando aí de arrependimento, perdão, capacitação do Espírito Santo, né? Nós precisamos perdoar as pessoas, nós temos problema em perdoar as pessoas, nós temos também problema em receber o perdão. Se eu não me arrependo do pecado que eu cometo, eu não posso receber o perdão, né? E eu tenho certeza que as pessoas têm aprendido muito. Então eu fiz uma adaptação aqui, se a irmã Áurea algum dia chegar a esse sermão, né? Fala, mas você mexeu em tudo. Não em tudo, né? Mas eu mexi aqui em algumas coisas nesse trabalho dela, transformando em uma mensagem. E o nome, o título é A Maravilha do Perdão. Dentro desse texto que eu acabei de ler aqui, nós já percebemos que o perdão é uma maravilha. Agora, se o perdão é uma maravilha para nós, quando nós recebemos de Deus, claro que esse perdão também é uma maravilha para alguém que precisa receber o nosso perdão. O nosso perdão. Então eu fico me ouvindo depois, eu fico assistindo, eu aprendo, né? Porque toda vez que eu vou pregar aqui, parece que não sou eu. E às vezes eu assisto um vídeo 2, 3 vezes e pego a minha Bíblia para aprender. E eu uso muito a Bíblia para a gente estudar, né, a palavra de Deus e aplicar. A primeira passagem eu li, a segunda está em Hebreus capítulo 8, verso 12. Hebreus capítulo 8, verso 12, pode acompanhar, lá está escrito assim: para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém? Que promessa maravilhosa! É uma promessa e tanto, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Irmãos, você que está em casa, olha para mim, vai guardando esses textos aí na memória, viu? Deus não apenas perdoa, como esquece todas as nossas transgressões. Está escrito aqui em Hebreus. Ele apaga todo o quadro negro, ele faz um reset, ele não lembra mais dos nossos erros quando arrependemos e buscamos o perdão sincero de Deus. Quando pedimos o perdão, ele não puxa aquela cardeneta e nos diz: ei, Vanderlei, mas eu já te perdoei N vezes. Ao contrário,
quando eu peço perdão novamente a Deus por um novo pecado que eu cometo, Ele nem lembra, nem sequer lembra mais do pecado anterior, do pecado que Ele já me perdoou. O profeta Miqueias, ele escreve: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece das transgressões do restante da tua herança? Ele continua: ó Senhor, não retenha a tua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Uau! Glória a Deus! Miqueias capítulo 7, verso 18 e 19. Estão guardando os textos aí? Está ficando impressionado, irmão? Está guardando os textos? Está na mente aí? Lá o salmista escreve, Salmo 103, 12: e como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Amém? Vamos mais um. Esse é conhecido, esse todo mundo sabe de cor. Isaías 1, 18. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Amém? Meus queridos irmãos que acompanham aí no canal, igreja, amar incondicionalmente é algo que faz parte da natureza de Deus. O amor de Deus por nós é incondicional e as suas misericórdias não têm fim. Esse amor, irmão, esse amor de Deus por nós é a causa de não sermos consumidos, diz a palavra. Assim como é ilegal um réu ser julgado pela segunda vez pelo mesmo crime, é inconcebível que Deus se lembre de pecados perdoados. Amém? Você que está em casa assistindo esse vídeo, no telefone, na TV, no computador, a igreja, você já parou para pensar sobre a maravilha desse perdão de Deus? Desse perdão que nós acabamos de dizer aqui, que Ele se esquece, que Ele não lembra, que Ele joga na profundeza do mar, que Ele afasta de nós para sempre. Vamos trazer isso para a prática? Estão com os textos fresquinhos na memória? Há um fato na Bíblia que nos ajuda a compreender melhor esses textos, né? A grandeza desse assunto, a maravilha do perdão de Deus. E é um texto que todos nós conhecemos. A história de Davi, o grande rei Davi. Está lá em 2 Samuel, né? O que conta a história? A história é conhecida, então eu vou ler, se vocês quiserem acompanhar, 2 Samuel capítulo 11. Um dia, porém, passeando no terraço da casa real, Davi viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Samuel capítulo 11, 2, tá? Seu nome era Batseba, casada com Urias, que era um dos valentes de Davi. Naquele momento, Urias estava no campo de batalha em defesa da sua nação. Então Davi, usando mal seu poder, mandou que trouxessem Batseba e teve relações sexuais com ela. Guarde isso daí. Davi, usando mal seu poder, chama Batseba, enquanto Urias estava no campo de batalha, e Davi comete adultério. Davi tem relações sexuais com ela. Depois de alguns dias, a mulher mandou um recadinho para Davi: Davi, estou grávida. E agora? É claro que ele não queria que ninguém soubesse que aquela criança era seu filho. Então, na tentativa de esconder sua falta, Davi enviou um mensageiro a Joabe, que era o comandante do seu exército, dizendo que mandasse Urias para Jerusalém. Urias veio. Davi pediu notícias da guerra e depois sugeriu que ele fosse para sua casa e se deitasse, ou tivesse relação sexual com a sua esposa. Está lá no verso 11. Davi não podia ter agido assim, podia? Não podia. A verdade é que Urias não foi para casa. Aquela noite, ele dormiu ali mesmo no palácio, junto com os servos do rei.
Agora, imagine a preocupação de Davi quando recebeu essa notícia que Urias não tinha ido para casa. Ele fez mais uma tentativa para que Urias fosse ficar com a sua esposa. Inútil. Então Davi teve uma ideia mais perigosa ainda. O que Davi fez? Davi enviou uma carta para Joabe, pelo próprio Urias, ordenando que Joabe colocasse Urias na frente da maior força de peleja. Urias foi ferido e Urias morreu. Ele tinha adulterado e agora ele é um assassino. Você percebe? Você que está em casa, olha para mim, percebe? O pecado é assim, né? Uma coisa leva a outra, que leva a outra, e sem arrependimento a pessoa acaba chegando aonde? No fundo do poço. Agora, eu vou tomar água, tá? Porque eu vou entrar agora num ponto crítico, coração da mensagem, que talvez vai parecer estranho para muitos, tá? Eu sei que está passando um turbilhão de coisa na sua cabeça aí. O que eu quero ressaltar com essa história aconteceu de fato muitos anos depois. Pega a sua Bíblia e acompanhe comigo aí em 1 Reis. Acredito que no capítulo 14 de 1 Reis. Então, nós já falamos do perdão de Deus, falamos que Deus ele tem prazer em perdoar, Ele é um Deus de misericórdia. Quando confessamos o nosso pecado, arrependemos do pecado que nós cometemos, quando damos meia volta, não praticamos mais esse pecado, buscamos e recebemos o perdão de Deus, Ele pega esse pecado e joga no fundo do mar. Ele não se lembra mais, Ele não joga mais na nossa cara. E aí eu li a história de Davi. Está comigo? Todos estão comigo? Davi adulterou e Davi fez parte do assassinato de Urias. Acontece de fato aqui em 1 Reis 14, qual é a história? Roboão, ele assumiu o trono da nação de Israel. Quem era Roboão? Roboão, ele era filho de Salomão. Portanto, esse camarada chamado Roboão era neto de Davi. E esse Roboão, ele foi responsável pela cisma ali, pela separação da nação. Lembra o que aconteceu? 10 tribos separadas, segue Jeroboão, né? Este Jeroboão, por sua vez, fez com que o povo se afastasse dos princípios divinos. E lá em 722 vai cair nas mãos da Assíria, punição divina. Então chegamos à história relatada aqui em 1 Reis 14. O filho de Jeroboão, ele adoece, né? E aí ele manda a sua esposa disfarçada a Siló. Mas Deus fala com Aías da trama que iria acontecer. Deus sabe de tudo. Aías estava avisado. Então, Jeroboão, quando o filho está doente, ele manda a esposa Siló, onde morava ali o profeta Aías, para saber se o seu filho iria viver, iria sobreviver àquela doença. Orientado por Deus, Aías disse que a criança morreria. Agora, o ponto sobre o qual queremos nos deter está em 1 Reis, capítulo 14, verso 8. Anota aí você em casa, igreja. 1 Reis, capítulo 14, verso 8. No verso anterior aqui, Aías lembra o privilégio concedido por Deus a Jeroboão, quando Deus o constituiu rei sobre as 10 tribos de Israel. E no versículo 8 diz assim, abre aspas. Muita atenção agora no que eu vou falar aqui. Abre aspas. Deus, através de Aías, mandando o recado pela esposa, fala lá para Jeroboão o seguinte: eu tirei o reino da casa de Davi e te entreguei, e tu não foste como Davi meu servo. Leiam comigo, por favor. Que guardou os meus mandamentos. É assim que está na Bíblia de vocês, porque na minha está exatamente assim. Eu tirei o reino da casa de Davi e te entreguei, e tu não foste como Davi meu servo, que guardou os meus mandamentos. Uau! Como é que você explica isso? Davi guardou os mandamentos de Deus quando adulterou com Batseba? Não. Davi guardou os mandamentos de Deus quando mandou matar Urias? Não. E agora? Eu fico até imaginando a explicação que você está pensando, né? Se você não
tiver em mente os textos que eu abri aqui o sermão, falando do amor perdoador de Deus, que Deus não lembra, que Ele não joga na cara, que Ele não traz novamente à tona quando Ele perdoa o pecador arrependido. Talvez agora nós estaremos numa grande confusão, né? E agora eu vou pedir um momento para você, para continuarmos lendo o que o grande Deus diz mais sobre Davi. Continua, abre aspas para Deus. Ele quem? Davi, ele andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Impressionante, né? Eu quero que, igreja, quero que você reflita. Você que está em casa, Davi fez somente o que parecia reto aos olhos de Deus. Somente o que era reto é... Irmãos, olha para mim aqui. Por favor, olhem aqui. Aqui, ó, está a maravilha do perdão. Aqui está a maravilha do perdão. Talvez eu esteja falando para pessoas que precisa se livrar, já pediu perdão para Deus, mas sente uma carga, parece que Deus está lhe acusando o tempo todo. Talvez pessoas que precisam liberar o perdão, igual Deus liberou o perdão de Davi. Davi, irmãos, ele se arrependeu profundamente. E o que Deus fez? Deus perdoou Davi plenamente. Amém? Deus perdoou Davi plenamente, totalmente. Por isso que ele agora, através de Aías, manda o recado para Jeroboão e diz que ele guardou os mandamentos, que ele era reto, que era um homem segundo o coração de Deus. E você? Consegue perdoar assim? Você que está em casa, consegue perdoar assim? Vou fazer outra pergunta para você. Você quer esse perdão de Deus? Quando eu li isso aqui, eu falei, gente, eu tenho que se ajoelhar, eu tenho que falar para Deus, Deus, eu quero esse perdão que você deu a Davi. Eu preciso me sentir liberto como Davi. E eu pergunto para você, você precisa desse perdão, meu irmão? Alguém aqui da igreja, você que está em casa, precisa desse perdão de Deus? O que você fez? Qual é o seu pecado? Fala para mim não, confesse para Deus. Busque se arrepender, se converter. Converter é deixar de fazer. Você precisa perdoar alguém? Como é que está o seu coração hoje? Talvez o seu coração esteja cheio de ressentimentos. Você não quer nem olhar na cara daquela pessoa que lhe magoou tanto, é isso? E não minta para mim. Não minta para mim. Eu sei que são sentimentos ruins que geralmente nos assediam quando somos ofendidos por alguém. Às vezes, até assistir um filme dá vontade de entrar lá dentro da tela e matar o cara. Às vezes, assistindo os noticiários, as notícias que aí estão, dá vontade de entrar lá e pegar político A, B e C e encher de porrada. Nós precisamos mais ser sinceros. Quando nós vemos as notícias nos sites do dia a dia, a pessoa que matou, pessoa que roubou, pessoa que fez alguma covardia contra a criança, fez uma covardia contra a senhora, dá vontade de você ir lá e... Dá ou não dá? Eu sei que esses sentimentos ruins geralmente nos assediam quando nós somos ofendidos por alguém direta ou indiretamente. Agora, talvez não seja, mas digamos que seja esse o seu caso. Como é que você se arrepende se o seu coração está cheio de mágoa? Como é que você se arrepende se o seu coração está cheio de dor? Mágoa legítima, dor legítima. Quer saber? Você aí, quer saber? O grande caminho para a grande solução é buscar a Deus. Irmão, nós estamos vivendo um momento que todo mundo quer se livrar, né, desses sentimentos ruins. Nós estamos vivendo um momento que as pessoas querem salvação. Estamos vivendo um momento em que as pessoas querem ir para o céu, mas não fazem nada. Nada.
Agora eu vou te dar um conselho, vou repetir. O grande caminho para a grande solução é buscar a Deus. Converse com Ele, conte-lhe tudo o que você sente. Abra seu coração, não porque Ele não saiba. Ele sabe antes que você fale, mas conversar com Ele, contar tudo, vai fazer bem para você. Vai fazer a sua confiança crescer. Ora, olha para mim. Eu falo isso, a Vilma acha estranho, né? Quando eu falo que eu briguei com Deus, discuti com Deus. Provar e vede. Ó, provar e vede. Corta aí, provar e vede. Diga para Deus, converse com Ele. Senhor, eu não tenho vontade de me arrepender. Tem muita gente que tem problema em se arrepender, né? Não tem vontade. Então chega para Deus e fala: Senhor, eu não estou com vontade de me arrepender porque aquela pessoa fez isso, aquilo, outro. A minha vontade é de matar ela mesmo, quebrar a perna dela. Fala para Deus que tudo que você deseja é que aconteça o pior para aquela pessoa. Fala: Senhor, o meu desejo é que aconteça o pior para aquela pessoa ingrata, aquela pessoa má, aquela pessoa que fez isso e que fez aquilo. Conta para Deus. Aí depois de você contar para Deus, você fala: Senhor, vou fazer uma pergunta agora. E agora? O que é que o Senhor pode fazer por mim? Fale com sinceridade. Senhor, meu Deus, o que o Senhor pode fazer por mim? O apóstolo Paulo, em Filipenses 2,13, ele diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Amém? Maravilha isso, né? Está sem vontade de orar? É um grande problema, a gente está perdendo a vontade de orar. Fale de qualquer jeito. Deitado, em pé, andando, no banheiro, fale para Deus, fale exatamente isso: Senhor, eu não tenho vontade de orar, eu não estou a fim de falar com o Senhor, o que o Senhor pode fazer por mim? Não quero orar, não tenho vontade de orar, o que o Senhor pode fazer por mim? Aí você lembra, é Deus quem dá o desejo. E esse Deus, Ele coloca à sua disposição todos os poderes necessários para que você os utilize. Esse Pai que está no céu e também no nosso coração deseja intensamente que a sua vida seja mudada. Senhor, o que o Senhor pode fazer por mim? Agora, talvez você esteja concordando com tudo que eu estou falando aqui. Tudo que eu estou dizendo, você está concordando. Mesmo assim, ainda pode estar se perguntando: como é que eu posso ter certeza que eu perdoei de verdade? São duas perguntas que a gente sempre faz. Como eu posso ter certeza que eu fui perdoado de verdade? Essa é fácil de responder. Jesus morreu na cruz exatamente para perdoar os nossos pecados e dele não se lembrar mais, como aconteceu com o rei Davi, porque ele pagou a penalidade desse pecado. Agora, como é que eu posso saber se eu perdoei de verdade? Sabe o que vai acontecer? Você vai conseguir olhar com toda a ternura bem dentro dos olhos do seu maridinho, da sua esposinha, seu filho, seu pai, seja lá quem for que você tenha perdoado. Agora, aquele problema duro, aquele problema difícil, aquele problema amargo, lembra? Claro, você vai lembrar. Pode até lembrar, mas não lhe machucará mais. Não vai mais te machucar. E mais, na oração do Pai Nosso, lembra, né? Tem uma frase que diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado os nossos devedores. Mateus 6,13. Isso quer dizer que se não perdoarmos a quem nos ofende, Deus também não nos perdoa, concorda? Por isso que no último sermão eu disse: nós precisamos nos arrepender para obter o perdão e a capacitação pelo Espírito Santo, porque só quem pode nos levar ao arrependimento, só quem pode nos libertar para que eu possa ofertar, oferecer, dar
esse perdão genuíno à pessoa que não merece é o Espírito Santo. Lembra como eu disse? A grande solução para o grande problema é o grande Deus. Amém? É Ele que vai efetuar em nós o querer. É Ele que vai nos levar ao verdadeiro arrependimento. É Ele que vai nos convencer do pecado, o Espírito Santo. Agora, pode ser que tenha alguns dizendo bem baixinho assim: me ferrei, estou perdido. Não precisa pensar assim. Daqui eu acho que eu sou o mais pecador de todos. Não precisa pensar assim. Você só precisa conversar com Deus. Ou, você que está em casa, aqui igreja, olha para mim, só precisa conversar com Deus, não está perdido, você não está ferrado, você só precisa conversar com Deus. Não consegue orar? Fale com Deus. Seja sincero com Deus e pergunte: Senhor, o que o Senhor pode fazer por mim? De outra forma, você não vai conseguir. Não existe um outro meio, não existe uma outra forma. Ninguém consegue mudar por si mesmo essa natureza carnal, essa natureza que resiste o poder de Deus. Só o Espírito Santo. Foi Jesus quem disse: sem mim, nada podeis fazer. Lá em São João 15:5, né? Sem mim, nada podeis fazer. E você certamente já ouviu essa expressão: perdoar é esquecer. Então, como é o esquecer de Deus? Lembra do caso de Davi? Como no caso de Davi, o esquecer de Deus, você pode até lembrar. Por que que pode lembrar? Porque Deus lembra e está até escrito, está até registrado os pecados de Davi. Você pode até lembrar de uma falta que alguém cometeu, mas é como se aquela pessoa nunca tivesse cometido alguma falta. Então você não sofre. Então você não sente rancor. Não é maravilhoso isso? Amém? É maravilhoso, irmãos. A maravilha do perdão. Agora eu vou perguntar para você: você considera uma humilhação ou uma honra perdoar a quem lhe ofendeu? É uma humilhação ou uma honra perdoar? Quantas vezes eu ofendi Deus? O Rei dos Reis, o Criador, o Eterno, o Grande. Quantas vezes eu o magoei? Todo dia, né? E Ele me perdoa todo dia. O pecado que eu cometi ontem, que me arrependi, hoje Ele não joga mais na minha cara. Ele sorri, Ele me ama, Ele me abraça e está lá me esperando. E se arrepender e pedir perdão a Deus pelos seus pecados, você considera uma humilhação ou uma honra? Tem gente que bate no peito que não se arrepende. Tem gente que fala que não precisa de perdão, né? Irmãos, eu acredito que podemos dizer: quem somos nós para não perdoar o nosso próximo? Quem é o Vanderlei para não perdoar o outro? Quem sou eu? Se Deus perdoou Davi no seu adultério, no seu assassinato, e disse que Davi era uma pessoa reta, era uma pessoa que guardava os seus mandamentos, quem sou eu para não perdoar Davi? Quem sou eu para não perdoar João, Maria, Pedro, Lula, Bolsonaro? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós que não precisamos do perdão de Deus? Tem muitas pessoas corajosas, né? Eu não. Eu preciso desse perdão. Todos os dias. Quem é você que não precisa do perdão de Deus? Eu preciso do perdão de Deus. Para encerrar, irmãos, essa é a mensagem do céu para você e para mim. Lembre-se, você que está em casa, olha para mim, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, as pessoas que te cercam,
ainda vão continuar falhando com você. Elas vão continuar falhando. Elas vão continuar precisando do seu perdão. E você, assim como eu, você ainda vai pecar. Você ainda vai continuar precisando de Jesus. A pergunta é: você quer viver conforme a vontade de Deus? Perdoe. Quer viver conforme a vontade de Deus? Peça perdão. Seja sincero. E assim você estará mostrando na prática que aceita viver o Evangelho de Deus. E essa é a boa e a maravilhosa notícia do perdão. E eu volto lá em 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós. Que esse Deus maravilhoso possa continuar a limpeza necessária em nossos corações. É aqui, né? A gente fala coração, mas na verdade é aqui, né? Na nossa mente. Aqui, ó. Onde nós tomamos as nossas decisões. Aqui, ó. Onde é o centro da razão. Porque o nosso coração é enganoso. Mas Deus é fiel. E Ele quer entrar em nossos corações e fazer o que for necessário e preciso para que nós o representemos e parecemos mais com Ele. Amém? Amém. Vamos cantar de novo 132. Quero despedir do pessoal que está em casa. Meus irmãos e irmãs, deixe o seu like aí, tá? Compartilhe também com as outras pessoas, viu? Baixe o aplicativo da nossa rádio lá no Play Store, Rádio WF, 24 horas no ar, com a melhor programação gospel do Brasil. Fique com Deus, estamos juntos, conto com vocês.